A paz do Senhor Jesus, irmãos. Esse é o primeiro capítulo da série de estudos bíblicos chamada Restaurando Altares. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a unidade, a união entre os irmãos em Cristo, né? Vamos iniciar esse estudo lendo o texto de Salmo 133, versículo 1, que diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E nesse estudo, nós vamos aprender dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, como viver em união, como viver em unidade, como a Bíblia nos ensina a fazer isso, de que forma nós devemos e por que nós devemos viver em unidade uns com os outros. Então vamos iniciar esse estudo abrindo a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Somente até aqui, meus irmãos. No versículo 19 de Efésios capítulo 2, Paulo, nessa carta direcionada à igreja de Éfeso, Paulo ele vai ensinando, ele vai ressaltando ali, que eles não são mais forasteiros, porque por meio de Cristo Jesus, eles se tornaram concidadãos, eles se tornaram cidadãos juntamente com os santos, e membros da família de Deus, na qual Jesus Cristo é o Filho primogênito, e assim também é conosco nos dias de hoje, Esse ensinamento aqui ele é importante porque Paulo ressalta, nesse versículo 19 de Efésios 2, ele ressalta como o sacrifício de Cristo Jesus na cruz nos tornou aptos, para adentrar na família de Deus, e não mais sendo considerados estranhos, tá? Porque antes nós todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel, todos aqueles que não faziam parte das 12 tribos de Israel, eram considerados gentios, eram considerados forasteiros e estrangeiros e não tinham parte na herança, juntamente com o povo de Israel, mediante a aliança que Deus tinha feito ali com Abraão, no livro de Gênesis capítulo 15. E Paulo ele vem aqui ressaltando que, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, o Senhor nos torna aptos para fazer parte da família de Cristo, como Paulo vai dizendo aqui, vocês também são membros da família de Deus. E Jesus, ele é o filho primogênito dessa família, Deus, ele entregou o seu único filho em favor de nós. E padecendo Jesus por nós, concluindo o sacrifício na cruz, ele nos tornou irmãos de Cristo, irmãos dele próprio e filhos de Deus. Em Hebreus vai dizer, que o sacrifício de Cristo nos torna filhos de Deus. E Paulo ele vai ressaltando isso aqui para fazer aqui, como a carta era direcionada a Éfeso, a igreja de Éfeso, para fazer a igreja entender que eles não eram mais gentios, eles não eram mais forasteiros, eles não eram mais estrangeiros, mas juntamente com os israelitas ali, como Paulo se refere a eles aqui como santos, juntamente com aqueles que já conheciam ao Deus de Israel, nos tornamos concidadãos, E Paulo aqui, ele era pregador de gentios, E Paulo ele vai trazendo esse conhecimento, essa informação de que mediante o sacrifício de Cristo Jesus, nós fazemos parte da família de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus, que é o Filho primogênito, e nos tornamos também irmãos na fé em Cristo Jesus. Nos tornamos irmãos um para com os outros, tá? E no capítulo 4 de Efésios, ainda em Efésios, Paulo vai nos ensinar, como devemos tratar
uns aos outros. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, 2, 3 e 4, Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Então, no primeiro versículo aqui, Paulo ele vai chamando a atenção, né? Ele vai dizendo assim: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo aqui ele está se referindo, né? A vocação que receberam, ele está se referindo exatamente sobre essa família na fé, né? Sobre membros da família de Deus. E no versículo 2 ele diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Então Paulo ele vai ali exortando, ele vai direcionando que todo aquele que é membro da família de Deus, e como se torna membro da família de Deus? Crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Deus Filho, que se fez carne, se entregou por nós na cruz, ressuscitou e nos dá a salvação e também nos dá o perdão dos pecados e o direito de nos tornarmos filhos de Deus, né? A partir do momento que uma pessoa ela crê nesse englobamento de fatos, né, ela faz parte da família de Deus. E mediante fazer parte da família de Deus, ela deve adotar uma conduta, né, referente a essa família, né? Uma conduta que seja condizente com essa família. E Paulo ele vai nos trazendo que tipo de conduta é essa. Paulo, aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4, ele vai nos ensinando e deixando bem claro que tipo de conduta é essa que os membros da família de Deus devem ter. Primeiro, ele ressalta 2 pontos extremamente importantes. Sejam completamente humildes e dóceis. Por que Paulo diz para ser humilde e dóceis? Por quê? Todo aquele que tem humildade, na palavra do Senhor já diz, né, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas no quesito aqui, família, né, porque é sobre isso que Paulo está se referindo. União, família e unidade em Cristo. Então, por que é importante ser humilde e dóceis? Por quê? Paulo sabe que todo ser humano, nós sabemos que todo ser humano tem as suas diferenças, tem a sua personalidade, tem a sua forma de pensar, né? Uns são mais calmos, outros mais agitados, uns são mais expressivos, outros mais reservados, uns são mais explosivos, outros são mais reflexivos. E Paulo, sabendo disso, Paulo tendo em mente que cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa funciona de sua forma única, ele sabe e ele nos traz que a humildade é fundamental para que a gente viva em união um com os outros. Por quê? A humildade ela nos permite enxergar quando eu erro com a minha irmã, quando eu erro com o meu irmão. E a humildade ela me permite tratar o meu irmão como meu semelhante. Quando a gente tem a humildade em nós, né, quando a nossa conduta ela provém da humildade, eu trato meu irmão como meu semelhante. Eu não trato meu irmão como menor, né? Como pior. Eu não julgo, eu não condeno, eu não escracho o meu irmão, né? Eu não crucifico o meu irmão, eu não apedrejo o meu irmão, não, eu trato ele como meu semelhante, né? E quando a gente tem essa humildade, a gente reconhece quando erra e a gente pede perdão, porque não há espaço para o orgulho. Onde há a humildade, não há espaço para o orgulho. Então, quando esses irmãos na fé brigam, acontece o que Jesus falou, né? Quando brigar com teu irmão, não te demores, né? Se apaziguem antes do sol se pôr. Então acontece isso porque a humildade ela nos possibilita reconhecer o nosso erro, pedir perdão e fazer as pazes,
né? Fazer as pazes para quê? Antes que a mágoa cresça, antes que haja mais contendas, mais divisão, né? Mais competitividade, que isso eu vou falar no livro de Gálatas e Coríntios, né? Então a humildade ela é fundamental por causa disso, meus irmãos. E a docilidade que Paulo fala aqui. A docilidade ela é fundamental no tratar um com os outros, né? Na forma do tratamento, né? Paulo fala aqui, a docilidade, sejam completamente, ele fala completamente. Completamente é o quê? É de todo o teu ser. Seja integralmente humilde e doce para com o teu irmão, né? Nós já vimos o porquê devemos ser humildes e dóceis nós devemos ser pela forma de tratar o nosso irmão. Porque se a gente for grosso, se a gente for estúpido, ignorante, né? Tratando o nosso irmão mal, tratando com desprezo, tratando com ignorância, né? O nosso irmão, a nossa irmã, os nossos irmãos na fé vão ficar ofendidos, vão ficar machucados, vão ficar magoados, né? E é por isso que Paulo diz aqui, trata com docilidade, sejam dóceis uns com os outros. Por quê? Porque essa doçura, ela provém, primeiramente que ela provém do Espírito Santo de Deus, né? A amabilidade, a doçura é um fruto do Espírito Santo de Deus. Então não tem como você querer tratar o teu irmão com ignorância, com patada, com rispidez, com desprezo, com indiferença, e dizer que você vive segundo o Espírito Santo. Você não vive segundo o Espírito Santo se você trata o teu irmão e a tua irmã na fé desse jeito, tá? Você vive segundo a tua carne, que eu também vou ler aqui no livro de Gálatas, mais adiante. Então, Paulo aqui, ele vai trazendo esses dois tópicos fundamentais, no versículo 2. E aí, no versículo seguindo em diante, ele diz também, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Esse suportando aqui não é aquele suportar de aturar, não, é de dar suporte com amor. Então Paulo diz assim, sejam pacientes. Por quê? Porque é aquele tópico que eu já falei, né? A gente sabe que todos nós somos seres humanos, somos indivíduos, sabemos que cada um tem a sua forma de se comportar, cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua velocidade de agir. Tem gente que é mais devagar, tem gente que é mais rápido, tem gente que gosta de pensar bastante, tem gente que age sem pensar, né? E a gente precisa ter paciência um com o outro. Por quê, meus irmãos? Se a gente não tiver paciência um com o outro, acontece muita briga, muita discussão, muito ressentimento, muita contenda, né? E isso impede que os irmãos vivam em união, porque isso é o completo oposto de união, né? Na verdade, isso é o quê? Desunião. Então, a paciência, ela serve para preservar desavenças. Quando a gente tem paciência com o nosso irmão, a gente entende que ele é diferente da gente. Quando a gente tem paciência com a nossa irmã, a gente entende que ela é diferente da gente, que ela tem o ritmo dela, que ela tem a forma de pensar dela, que ela tem a forma de vestir dela, que ela tem a forma de estudar a Bíblia do jeito dela. Então a gente precisa ter paciência, porque ninguém é igual a ninguém, tá? Não é copiar e colar, não foi feito o xerox de um monte de indivíduos com todas as mesmas individualidades, não. Cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de se comportar. Então, Paulo, ele nos diz para ser paciente, dando suporte uns aos outros com amor, né? Então, naquilo que, além de ser paciente, naquilo que a gente vê que a nossa irmã e nosso irmão tem dificuldade, a gente deve dar suporte, né? Com amor, tá? Né? Dar aquele suporte, querendo dar patada, falando, tu não sabe fazer nada direito. Ai, irmão, tu é muito lerda. Ai, irmão, tu é muito devagar. Ai, que não sei o quê. Já perdendo a paciência? Não é dessa forma que a palavra nos ensina, não. É dando suporte uns aos outros com amor e paciência. Então a palavra ela vem nos ensinando que nós devemos dar suporte naquilo que o irmão e a irmã têm dificuldade com amor e paciência. Se não for para ajudar com amor e paciência, não ajuda, porque você vai criar desavença e misericórdia. Você vai criar desavença e vai
criar um afastamento entre você e a sua irmã, ou você e o seu irmão que você está querendo ajudar, tá? Dando continuidade aqui, versículo 3, ainda de Efésios 4, Paulo diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Paulo ele vai nos trazendo aqui algo que muitas vezes, aliás, que nós temos esquecido bastante, que é o quê? O esforço para preservar a paz. O esforço, Paulo diz assim, façam todo o esforço. Então, nós devemos nos esforçar verdadeiramente para quê? Para manter a paz entre os irmãos. Para dessa forma conservar a unidade. Por quê? Se a gente ficar caçando contenda um com o outro, se a gente ficar caçando discussão um com o outro, se a gente ficar caçando desavença, ai, irmã, não gostei do jeito que você falou comigo, ai, irmã, não gostei que eu já ia pedir oportunidade para cantar um hino e você foi, pegou o microfone e cantou o hino na minha frente sabendo que eu queria cantar. Gente, dessa forma, o corpo de Cristo não vai ser um corpo, vão ser diversos membros espalhados sem utilidade nenhuma. Porque a palavra de Deus já diz que um membro por si só é inútil. Então, dessa forma, a gente vai criando inimizade entre si, a gente vai criando desunião entre si e se torna membros inúteis. Vejam só, por que nas igrejas nós somos chamados de membros, né? Por exemplo, membros. Não é porque nós fazemos parte de uma contagem da igreja, não. Nós somos chamados de membro porque Paulo traz na palavra a parábola, né? A comparação, de forma que nós possamos entender. Paulo diz o seguinte: Jesus Cristo é o cabeça. Jesus Cristo, olha só, isso é muito fácil de entender, gente, pelo amor de Deus, isso é muito fácil de entender. Jesus Cristo é o cabeça, ele tem um corpo. Jesus Cristo é o cabeça e ele tem um corpo, um corpinho e uma cabeça. E esse corpinho que Jesus Cristo tem, é composto por membros. E Paulo diz o quê? Por acaso pode uma mão fazer algo sem os dedos? Por acaso o olho pode enxergar sem a pupila? Por acaso a boca pode falar sem a língua? E Paulo conclui dizendo: um membro por si só é inútil. O que Paulo está querendo dizer nessa palavra? Paulo quer dizer que se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo dele, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo dele, e o corpo dele é composto por membros. Paulo diz que todos nós somos parte de membro de Cristo, e que um membro só é inútil, ou seja, eu não posso fazer nada sem o meu irmão, sem a minha irmã, porque dessa forma de divisão, né, dessa forma de desvinculação de corpo. E lembrando que esse corpo é o corpo de Cristo, né? Não tem serventia, não tem utilidade, né? Uma perna não pode andar sem o pé. Uma mão não pode segurar sem os dedos. Uma boca não pode falar sem a língua. Os olhos não podem enxergar sem a íris, né? Então, Paulo ele vai trazendo essa alegoria para que a gente entenda a importância de viver em união. Agora, vamos supor, eu sou uma mão, minha irmã é um dedo, a outra irmã é outro dedo, a outra irmã é outro dedo, a outra irmã é outro dedo e a outra irmã é outro dedo. E juntos, nós fazemos o quê? Nós pegamos objetos, nós seguramos, nós comemos, nós levantamos a mão para dar graças ao Senhor, nós escrevemos, né? Nós fazemos o quê? Nos alimentamos, nós trabalhamos. Então, essa união, ela é fundamental para que a igreja seja produtiva espiritualmente. Por quê, meus irmãos?
você por si só não pode fazer nada. Primeiro porque Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer. Então já começa aí. Sem Jesus, sozinhos, a gente não consegue fazer nada. Sem os nossos irmãos na fé, nós somos inúteis para a igreja de Cristo, tá? Porque Paulo diz, um membro por si só é inútil. Nós não vamos agregar em nada na vida espiritual como igreja se nós quer cantar sozinho, quer pregar sozinho, quer tocar sozinho, quer jejuar sozinho, quer subir monte sozinho, quer fazer campanha sozinho, quer encher a igreja sozinho, quer dar aula de doutrina, culto de doutrina sozinho. Inútil. Tá na palavra. Um membro por si só é inútil. Tem que ter outros membros ali para ajudar. Tem que ter outras partes desse corpo unido ali para poder ajudar, para poder tornar possível trabalhar, para poder tornar possível a articulação, tá? Então é isso que Paulo, ele vem nos ensinando. A paz, ela preserva esse vínculo, né? Vou tentar fazer aqui um gesto para que vocês entendam. A paz, ela torna, vamos supor que membros, essa minha mão são membros, essa minha outra mão são membros. E a paz une, a paz torna possível que esses membros fiquem unidos, né? Ou melhor, vou dar um exemplo melhor ainda. Nós temos juntas, né, que tornam possível a nossa articulação, né? A nossa articulação é esse movimento aqui, ó, movimento articular. As nossas juntas, elas conectam o osso do outro osso, do outro osso, do outro osso. Nós temos uma junta aqui e outra junta aqui, e outra junta aqui. Então, temos aqui na nossa mão bastante junta, tá? Que torna possível o quê? O movimento e a união dos ossos. Então, vou usar a seguinte analogia para que vocês entendam. A paz é a junta. Esse osso é um membro, esse osso é outro membro. E a paz é a junta que torna possível a união, tá? É isso que Paulo está dizendo aqui na palavra. Conservem a paz pelo Espírito Santo, para que façam todo o esforço para isso. Por quê? Porque quando perde a paz, quando acaba a paz, acabou a junta, o que o osso faz? Ele se desconecta um do outro, né? Se a junta for danificada, o osso ele vai se desconectar um do outro. E igualmente a paz. Se a paz entre os irmãos acabar, se a paz dentro da igreja acabar, há o quê? Divisão, afastamento. E aí o que acontece? Se tornam inúteis, sem edificação espiritual para com a igreja. E aí Paulo, ele vai deixando bem claro, ele vai ressaltando como nós todos somos um só, aqui no versículo 4. Paulo, ele vai dizendo, pois há um só corpo, ou seja, só existe um corpo. Jesus Cristo só tem um corpo. Jesus Cristo, ele vai vir buscar a igreja que tiver em união, a igreja que tiver unida no corpo dele, tá? Jesus não vai vir buscar um indivíduo só. Aliás, Jesus não vai vir buscar indivíduos. Jesus vai vir buscar a igreja dele, tá? Paulo diz assim, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Então, Jesus Cristo, ele vai vir buscar uma igreja, um só corpo. E para isso, meus irmãos, nós devemos viver em união. Nós devemos deixar de lado o orgulho. Nós devemos deixar de lado a competitividade. Nós devemos deixar de lado tudo aquilo que nos separa, tá? Nós devemos abraçar essa paz como as juntas que precisam, né? Como os ossos que precisam da junta para se movimentar e para permanecerem unidos, tá? Ainda em Efésios,
capítulo 4, versículo 16 e versículo 32, Paulo diz assim: dele quem? De Cristo, tá? De Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Olha só, Paulo falando sobre as juntas aqui. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, Paulo vai dizendo aqui que de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, quando o corpo de Cristo está unido, está ajuntado, ele cresce e ele edifica-se a si mesmo. Ou seja, meus irmãos, a importância disso daqui é muito grande. A importância desse versículo é muito grande. Isso significa que eu, por mim mesma, não consigo me edificar como igreja de Cristo, né? Nós, por si próprios, não conseguimos nos edificar como igreja de Cristo. Nós só conseguimos edificar a si próprios em amor como igreja de Cristo se a gente estiver unido, ajustado, como diz aqui na palavra. E Paulo também traz aqui uma parte muito importante, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meus irmãos, o que a gente mais vê hoje em dia é briga, contenda, ressentimento e raivinha dentro da igreja entre os membros, porque um quer fazer a função do outro. O que Deus te chamou para fazer dentro da igreja de Cristo? Deus te chamou para interceder? Então interceda. Se essa é a parte que Deus te entregou para fazer, faça com excelência. Deus te chamou para levar a palavra? Então leve a palavra e se dedique a isso com excelência. Faça a tua parte. Se Deus te entregou A, faça A. Se Deus te entregou B, faça B. Não fique querendo fazer C se Deus te entregou A. Não fique querendo fazer B se Deus te entregou C. Se Deus te entregou a tua função e você já sabe qual é, faz com excelência e para de briguinha com o irmão de querer fazer o que o outro irmão foi chamado para fazer. Então Paulo, ele vai deixando isso bem claro. A contenda, a raivinha, a mágoa, a divisão, a inveja começa dentro da igreja porque um quer fazer a função do outro e esquece o que foi chamado para fazer. O que Deus te chamou para fazer? Não olha para ninguém que está do teu lado, à tua direita, na tua frente, na tua esquerda. Não olha para pastor, não olha para levita, não olha para baterista, não olha para pregador. Você, o que Deus te chamou para fazer? Deus te chamou para interceder? Deus te chamou para orar? Deus te chamou para louvar? Deus te chamou para ensinar? Deus te chamou para cuidar das viúvas, dos oprimidos, dos enlutados? Deus te chamou para fazer o quê? O que Deus te chamou para fazer? Se caiu agora na tua mente, o que Deus te chamou para fazer? Por que tu tá querendo fazer outra coisa que Deus não te chamou para fazer? Só porque tu acha bonito fulano fazendo dentro da igreja. Então isso, meus irmãos, isso causa contenda, causa divisão e impede o crescimento da igreja, tá? Vou dizer uma coisa, tem muita igreja, tem muito ministério que não cresce, porque Paulo diz aqui, versículo 16 de Efésios 4, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifique-se a si mesmo na medida que cada parte realiza a sua função. Ou seja, tem muita igreja, tem muito ministério que não cresce porque um quer fazer a função do outro. Porque fica de briguinha, fica de contenda, fica de cara feia, fica de braço cruzado, cara feia, olhando, vendo lá o irmão cumprindo o chamado que Deus chamou para fazer, aí quer fazer uma função do outro, aí fica aquela contenda, aquela divisão, não tem união, não tem o corpo ajustado e não cresce. Por quê? Porque está indo contra o que a palavra ensina. Porque está indo contra o que a palavra já disse. Qual é a forma de crescer? União e cada um fazendo a sua parte.
Cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Aí o que acontece? Contenda, briguinha, raivinha, inveja. E não, eu quero fazer porque a fulana faz, então se a fulana faz, eu também quero fazer. Não, pastor, porque o fulano faz, se o fulano faz, eu também quero fazer. Aí todo mundo quer fazer o que todo mundo faz, mas ninguém faz o que foi chamado para fazer. Aí o que acontece? Aí depois os pastores, as pastoras ficam lá. Nossa, minha igreja não cresce, o que será que está acontecendo? Ai, minha igreja não cresce, o que está acontecendo? Ai, essa igreja não cresce, estou 8 anos aqui jejuando, orando, intercedendo para essa igreja crescer, essa igreja não cresce. É isso. É isso. É a falta de união, é raivinha, é contenda, é inveja, porque cada um quer fazer a função do outro, mas ninguém quer fazer o que Deus chamou para fazer. Tá? Então vamos, irmãos, nos posicionar naquilo que Deus nos chamou para fazer, tá? Efésios 4, versículo 32, Paulo diz assim: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, Paulo, ele vai ensinando aqui que nós devemos ser bondosos e ter compaixão dos outros. Por quê? Porque a gente precisa nos lembrar, irmãos, que cada um tem a sua forma de agir, de pensar, de ser. Então a gente tem que ter compaixão do nosso irmão, tá? Porque ninguém é perfeito, tá? Perfeito só Jesus Cristo. Se a gente fosse perfeito, se a gente fosse santo, Jesus não ia precisar se entregar numa cruz, derramar o sangue dele todinho por nós pra gente ser perdoado, tá? Então a gente tem que ser bondoso e ter compaixão um dos outros. E outra coisa, se perdoar mutuamente. O que é isso? Perdão mútuo. É eu te perdoo, você me perdoa. Irmã, me perdoa que eu fui ignorante com você, eu estava estressada. Irmão, me perdoa que o irmão veio falar comigo, eu virei as costas e saí andando. Irmão, gente, perdão mútuo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: se você não perdoa o teu irmão, Deus não te perdoa. Então, se você não perdoar quem te ofendeu, nem a tua oferta Deus recebe, tá? Na palavra do Senhor está escrito: se você tem algo contra o teu irmão e vai levar a tua oferta no altar, deixa a tua oferta, separa a tua oferta, vai pedir perdão pro teu irmão e só depois você oferta, porque senão Deus não vai aceitar a tua oferta. Na palavra do Senhor deixa claro: nós devemos perdoar um ao outro. Ah, Jennifer, mas tu não sabe que a fulana de tal me caluniou na igreja, me difamou, destruiu minha imagem, acabou comigo, eu quase fiquei na depressão. Minha irmã, entrega nas mãos de Deus. Pede perdão, se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que pedir perdão, perdoa. E fala assim: Senhor, entrego em tuas mãos. Eu tô perdoando porque o Senhor manda eu perdoar, né? Seja humilde, pede perdão também. Mesmo que tu não tenha feito nada, pede perdão. Por quê? Porque se a pessoa se recusar a te perdoar, a paz do Senhor vai pairar sobre você, mas não vai pairar sobre ela, porque foi uma escolha que ela fez. A palavra deixa isso claro. A paz, ela paira sobre aqueles que de coração aberto decidem, né? Então, se você quer pedir perdão, peça perdão. Se a pessoa não quiser te perdoar, deixa a pessoa nas mãos de Deus, que Deus vai trabalhar da forma dele, tá? E se alguém te fez mal, fez-me muito, muito, muito mal. Olha, irmãos, eu não vou trazer isso aqui, porque é algo extremamente muito sério. Mas esse ano, eu sofri um mal muito grave, muito, 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 muito grave mesmo, tá? Um mal dentro da igreja. Um mal que eu tô falando aqui de algo que foi muito, 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 muito grave mesmo, mas muito grave mesmo. E eu passei meses sem querer perdoar. Eu passei meses, hoje em dia eu não congrego mais nessa igreja. Por quê, meus irmãos? Vai ter situações que Deus vai te mandar perdoar e se retirar. Já vai ter situações que Deus vai te mandar perdoar e permanecer. Mas no meu caso não dava para permanecer porque foi algo muito, muito, muito grave, tá? E eu passei meses, eu não vou falar o que aqui porque é uma coisa muito grave, muito, muito grave mesmo, é muito sério isso, tá? Foi tão grave que eu cheguei a sentir desejo de morrer por conta do que tinham feito comigo, né?
Então eu passei meses querendo morrer, mas foi muito grave. Eu passei meses sem querer perdoar essa pessoa que me fez esse mal. E Deus sempre falava para me perdoar. Deus sempre falava para me perdoar. E eu nunca quis perdoar. Meus irmãos, eu vim perdoar agora. Acho que esse mês agora que eu vim perdoar. Que eu consegui perdoar. Porque foi algo tão grave, foi algo que me destruiu tanto assim, que eu queria de fato morrer, porque foi algo muito, muito, muito grave, né? Mas Deus me fez entender o que Deus sempre falava comigo. Que enquanto eu não perdoasse, eu não ia me ver livre dessa dor. Porque todas as vezes que eu lembrava, eu remoía, eu ficava com ódio, eu chorava, né? Eu ficava muito, muito mal. E Deus me fez entender o quê? Enquanto você não perdoar quem te fez mal, você fica preso, você se torna cativo à dor. Então, meus irmãos, só parou de doer em mim e hoje, me lembrando disso, graças a Deus, não dói mais. Por mais que tenha acontecido esse ano, não dói mais. E outra coisa que Deus me falou, que Deus só entra com justiça na vida da pessoa que te fez um mal gravíssimo, mas eu tô falando de coisa que é muito grave, tá? Não tô falando de fofoca, nem de inveja, nem de gente que não vai com a tua cara, não, tá? Eu tô falando de coisa aqui muito grave mesmo. De coisa que fere o teu físico, que fere, que acaba com a tua vida mesmo, tá? Deus me deixou claro que Ele só entra com justiça na vida da pessoa que te fez mal quando você perdoa. Porque enquanto você está amargurado, amargurada, enquanto você está guardando ódio, guardando raiva, querendo que fulano de tal pague, querendo que ciclano pague, que sofra, que não aceita e fica remoendo e sente ódio, sofre, chora, e aí fica, Deus não vai fazer justiça. Porque Deus não quer ver você se alegrar com a justiça que Ele está fazendo na vida de quem te fez mal, tá? Então, Deus me fez entender também que eu devia perdoar porque Ele me perdoou, tá? Porque Deus me perdoou muitas vezes que eu errei, muitas vezes que Jesus me limpou e eu me tornei imunda de novo e Ele me perdoou e me limpou de novo, e eu fiquei imunda de novo e Ele me perdoou e Ele me limpou, sabe? E Deus me fez entender isso, irmãos. Me fez entender isso. Que da mesma forma que Ele nos perdoa, a gente tem que perdoar quem fez mal. A gente tem que perdoar. Sim, tem que perdoar a irmã que fez fofoca de você. Sim, tem que perdoar a irmã que estava de olho no teu marido. Sim, tem que perdoar. Perdão é uma coisa, convivência é outra. Perdoar é você liberar esse peso no teu coração e não sofrer mais com essa dor. Convivência é você entender até onde o limite vai e até onde você se retira e não faz mais parte desse convívio, tá? No meu caso, eu perdoei, mas não tenho mais parte nesse convívio, né, da pessoa que me fez muito mal. Então, meus irmãos, eu ainda tô aqui no primeiro capítulo, provavelmente eu vou ter que dividir essa série em outros vídeos, porque senão vai ficar muito grande. Nós precisamos perdoar uns aos outros, porque Deus nos perdoa, tá? E a unidade em Cristo é isso, é se perdoar. Como Jesus falou para Pedro, Pedro falou, Jesus, Senhor, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Jesus falou, 70 vezes 7. Então, a gente tem que perdoar nossos irmãos 70 vezes 7 todos os dias. Mesmo que tenha te ofendido, mesmo que tenha mentido contra o teu nome, mesmo que tenha cobiçado algo que é teu, perdoa, entrega nas mãos de Deus. Sabe, perdoa. Fala, Senhor, eu perdoo fulano de tal porque eu quero me ver livre dessa dor. Eu quero me ver livre desse peso, sabe, meus irmãos? E aí Deus vai começar a sarar as feridas do teu coração. E quando essas feridas estiverem cicatrizadas, aí sim, Deus vai tratar com quem te fez mal. Porque Deus não quer ver você se alegrar nem pular com a desgraça, né, do outro, tá bom? Então, dando continuidade aqui no estudo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Que diz assim. Abram aí, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10. Vou fazer uma pausa rapidamente para quem quiser beber água.